A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, de mais pensamentos dos quais nós temos apresentado sempre aqui para compartilhar com os irmãos e amigos. Ficamos um tempo aí sem compartilhar nenhum pensamento, porque nós estávamos fazendo serviço fora, então ficou um pouco difícil de nós estarmos abrindo a Bíblia com tempo para poder estar ministrando aqui um pensamento, mas retornando e revendo os pontos por onde nós passamos e paramos, pela graça e pela ajuda de Deus, reconhecendo o grande amor de Deus e o poder de Deus sobre nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Nós vamos abrir aqui mais uma vez no livro de Ruth, nesta oportunidade no livro de Ruth, e vamos ver um texto que fala dessa história, de uma das histórias mais lindas das Escrituras. E o capítulo 1 de Ruth, o versículo 16 e 17, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então essa é a palavra de Ruth para Noemi. Esse livro de Ruth, ele foi escrito, a tradição diz que foi escrito pelo profeta Samuel. E é bem provável que tenha sido o profeta Samuel mesmo que tenha escrito, porque esse livro antecede, na organização das Escrituras, antecede o livro de 1 Samuel. E aqui nessa história, não é a história de Ruth que está sendo contada, na verdade. É a história de uma família de Judá, de Belém de Judá, que, passando por uma dificuldade de fome, de seca, naquele período, naquele tempo, a família de Elimeleque, o chefe da família, ele resolve ir para as terras de Moabe. E chegando nas terras de Moabe, logo os primeiros 5 versículos da escritura, desse texto de Ruth, conta a infeliz história dessa família. Porque Elimeleque, o chefe da família, chegando em Moabe, ele morre. Os seus filhos, né, se casam com 2 moabitas. E também os filhos de Elimeleque, eles morrem. E deixa a esposa sem filhos e a mãe viúva, né, sem proteção. Mas Ruth assume essa posição de filho protetor, de filho mais velho, e resolve não largar Noemi e continuar com Noemi. Ainda que Noemi falou: não vou poder ter mais filhos, não vou gerar outro filho para que você venha casar, porque era costume em Israel que a esposa do filho que morresse, ele casaria com outro, com o irmão, para poder gerar a família do falecido. E assim sucessivamente. A gente conhece essa história na vida de Tamar, nora de Judá, que também está nessa história aqui, está na história de Ruth, lá na genealogia do capítulo 4. Então você perceba que a história de Elimeleque, a história da família de Elimeleque, ela é eliminada em 5 versículos. E aí começa então a história dessa mulher tão maravilhosa, chamada Ruth, que resolve cuidar da sua sogra, a Noemi. E nesse trajeto,
né, nesse trajeto de proteção, de ajuda, de amparo, elas ficam juntas, passando os perrengues juntos, passando as dificuldades juntos, passando as lutas juntas. E ela permanece ali confiando no Deus de Noemi, no Deus dos judeus, que era a família que foi e se aparentou com ela, com a família dela. Lembrando sempre que tanto os judeus quanto a família de Moabe, você sabe, ele é filho de Ló, uma de suas filhas. Ló teve 2 filhos com as suas 2 filhas. Né? Primeiro Moabe, o segundo Amon. Então foram dois clãs, 2 famílias que cresceram, 2 tribos que cresceram, e cresceram muito, e fizeram um grande, tomaram conta de um grande território naquele período antigo. Então, e são também da linhagem de Sem, a linhagem prometida para a vinda do Messias. Tudo isso, essa história de Ruth, é um preparo para nós entendermos, ou tentarmos entender a vontade de Deus na nossa vida, na vida dos homens e mulheres que passaram e deixaram os seus testemunhos na Bíblia, para nos ensinar coisas tremendas que nós, às vezes, pelo nosso dia a dia, pela nossa correria, pelo nosso conceito, pelos nossos conceitos, pelos nossos preconceitos, pelo que nós lemos, pelo aquilo que nós experimentamos, pelo que nós estudamos, pelo que nós aprendemos no meio da nossa família, na escola e no nosso dia a dia, na vida da igreja de modo geral, nós criamos muitos conceitos, muitas ideias acerca da bondade, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E, para falar a verdade, a gente não percebe os pequenos detalhes que Deus deixa na sua palavra para descontextualizar aquilo que nós contextualizamos de maneira errada. Então, a gente vai ver aqui nessa história de Ruth, a história da linhagem de Jesus, que pelo contexto teológico, pelo contexto bíblico, pelo contexto cristão, dentro da cultura que foi passada ortodoxa dos judeus de Israel, jamais as pessoas poderiam fazer parte da linhagem de Jesus, mas essas pessoas fizeram parte da linhagem de Jesus. Ruth, uma moabita, ela não era da tribo de Israel, não pertencia a Israel, mas entra na linhagem de Jesus. E mais para frente, a gente vai ver ali no capítulo 4, alguns detalhes importantes acerca dessa história fascinante, em que entra um personagem na linhagem de Jesus, que você fica, mas como pode essas pessoas fazerem parte da linhagem do Santo, do Todo-Poderoso, do único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder? Então, irmãos, vamos ficar atentos. Vou continuar no próximo vídeo sobre esse assunto, mas fica atento àquilo que Deus tem para se revelar através da sua palavra para cada um de nós. E convide o seu irmão, o seu amigo, para poder estar participando e pensando juntamente conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.